Chegou a hora de colocarmos a mão na massa. Chegou a hora de realizarmos o nosso primeiro modelo. Chegamos à nossa grande aula de começar a colocar a mão na massa. Essas aulas vão ser um pouquinho mais longas, então eu peço a paciência e a colaboração de vocês, pois infelizmente no início tudo é um pouco mais complexo. E a gente vai modelando, aprendendo e resolvendo juntos, tá bom? Espero que vocês gostem do modelo, que estejam gostando do material. Finalmente vamos começar a ver forma, ver o modelo de uma casa e começar a trabalhar com SketchUp, tá bom? Lembre-se, a prática é primordial. Termine as aulas, pratique fora aqui do curso, pega uma outra situação para encarar os problemas de verdade. No curso parece tudo perfeito. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever, não custa nada, ajuda bastante o canal e também a outras pessoas que queiram aprender SketchUp ou outros programas assim como vocês. Então vamos para a nossa aula, sem muita delonga, bora! Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa, tá? Primeira coisa, antes de a gente começar de fato, é configurar nossos atalhos. Isso vai ajudar muito no nosso processo, tá? Vai agilizar. Não sei se vocês repararam, apenas clicando em Ctrl G eu já consigo criar um grupo, no lugar de ter que clicar no objeto, botão direito, criar grupo, ou clicar no objeto, botão direito, desassociar, tá? Existem alguns outros atalhos. Vocês podem usar os atalhos que vocês preferirem, mas de início vamos fazer todos juntos, tá bom? Vamos em janela, preferências e clicamos aqui em atalhos. Vamos escrever criar grupo. Adicionar atalho e apertamos o nosso teclado Ctrl G. Ele já vai aparecer e podemos atribuir. No meu caso já está, tá bom? Vamos também colar no local. Vamos atribuir Ctrl F, ok? Vamos ocultar. Aqui podemos atribuir tanto o Ctrl H quanto o Alt H. Esses atalhos eu uso assim porque outros programas como Photoshop, Illustrator, 3D Max, eles usam o mesmo atalho. E para que quando a gente trocar de programa não ficar totalmente perdido e confuso tendo que refazer tudo, é bom estar padronizando, tá? Tanto que o Alt H aqui é do 3D Max, antes eu usava o Ctrl H do Photoshop Illustrator, perfeito? E reexibir tudo. Alt U ou Ctrl U. São as minhas sugestões. O desassociar, eu não sei porque tem alguns modelos do SketchUp que permite e outros não. Alguns está como desassociar, outros como explodir. Eu já tentei achar de diversas formas e não consigo. Não nesse. Eu consigo ter o meu, pois eu importei as minhas preferências de outro arquivo. Por exemplo, aqui em importar, eu posso estar importando as minhas preferências sem problema algum, tá? E uma vez que vocês configuraram as preferências de vocês, vocês podem exportar e salvar onde vocês preferirem. Vamos aproveitar, cliquei aqui em editar e editar componente, ocultar o resto do modelo, Alt Q, tá bom? Vou mostrar para vocês o que cada um faz. Temos aqui um retângulo, Ctrl G, fiz o grupo com o nosso atalho, entrei nele, fiz a volumetria, saí do grupo. Alt H, eu ocultei ele, Alt U, voltei a vê-lo, vamos colocar mais de um, Alt H, ocultei, Alt U, voltei a vê-lo, e se eu quiser mexer apenas neste modelo, ao entrar no grupo, Alt Q, não vou ver mais nada em volta, Alt Q, eu volto a ver tudo em volta, clico do lado de fora, e por fim, nosso Ctrl F, que é colar no local. Por exemplo, tem uma mesa, um sofá em algum local, e eu preciso copiar e colá-lo. Quando eu aperto Ctrl C e Ctrl V, ele vem solto para eu inseri-lo em qualquer lugar da minha imagem. Então, se eu apertar Ctrl F, por exemplo, ele vai exatamente no local onde eu apertei Ctrl C, sem alterar a sua localização inicial. Muito bem. Agora que a gente já tem configurado nossos atalhos e podemos trabalhar de maneira mais dinâmica, a primeira coisa que devemos fazer é importar o nosso modelo do AutoCAD, nossa planta baixa, para aqui, ok? Para que isso aconteça, a gente precisa estar fazendo um trabalho de limpeza nessa planta. Então vamos lá. Estamos aqui já com o nosso projetinho, bem bacana, né? Vamos deletar bastante coisa para não ficarmos perdidos de início, porque senão pode ser um pouco complexo. Então, achuras, por exemplo, são coisas que vão pesar muito. Cada pontinho desse vai como uma linha para o nosso arquivo.
Então, achuras e cotas. A gente também não precisa de cotas lá, tá bom? Então eu vou apertar aqui sim, que eu vou selecionar todas as cotas do modelo ou similares. Aqui também para achuras e deletar. Aqui a nossa fachada. Vamos tentar selecionar todas as achuras juntos e deletar. Perfeito, as cotas já sumiram. As achuras não funcionou, então vamos fazer o trabalho manual. Deletar as plantas. Eu recomendo que a gente crie um novo arquivo, caso a gente precise estar consultando o projeto original e ele não tenha nenhuma informação faltante, tá bom? Essas plantinhas assim eu vou deixar. Essas linhas assim de um tapete. Na verdade, vamos tirar todo o nosso mobiliário para facilitar nosso modelo agora de início. A princípio a gente não vai modelar a casa inteira para que não fique muito confuso e muita informação para vocês, tá bom? Então vamos deletar todo o nosso mobiliário, só estou selecionando e deletando, selecionando e deletando. Se você não entende muito de AutoCAD ainda, não precisa ficar assustado, tá bom? Ok, perfeito. Talvez eu coloque essa parte do vídeo um pouco mais rápida, tá? Só estamos deletando e limpando nossa planta. Prontinho. Caso ficou alguma coisa para trás, não precisa ficar assustado, tá bom? A gente está fazendo isso só porque se você estiver começando agora do zero, pode ser muita informação para você. Isso pode te complicar um pouco, tá bom? Então, não vamos apegar os detalhes. Uma vez que eu limpo o arquivo, eu gosto de salvar ele como um arquivo novo, limpo. Temos aqui nosso modelo da 3D Arizona, Model House Clean. Assim, evita de perdermos informações cruciais sobre o projeto, como por exemplo a localização dos móveis. Perfeito? Voltando ao nosso SketchUp, vamos em Arquivo, Importar. Basta selecionar o modelo correto e importar. Fechar essa janelinha. Agora a primeira coisa que temos que fazer é verificar se está na escala. Por exemplo, eu sei que essa parede tem 15. Caso você não saiba, você pode vir aqui e tirar uma cota, tá bom? 15 centímetros. Então, lembrando que nosso arquivo está em centímetros, que nós configuramos lá na aula de interface. Caso você não viu essa aula, eu vou deixar um card interativo aqui em cima, do lado direito da tela, na parte superior, para você estar acessando, tá bom? Então, estamos aqui agora com 1,5. Consegue ver ali embaixo? Então a gente precisa multiplicar por 10. Vamos selecionar nosso desenho, Scale 10. Perfeito. Bom, pessoal, essa parte eu vou tentar simplificar ao máximo. Mas para a gente modelar uma casa por completo, a gente precisa colocar as fachadas e os cortes na posição correta. Isso pode assustar de início, mas é o caminho mais correto e ideal para que a gente seja totalmente fidedigno ao desenho. Vou tentar me atentar só à fachada no momento e depois a gente modela o restante da casa e vou deixar vocês aí para estarem mobiliando a casa de vocês como vocês bem quiserem e para vocês irem praticando e treinando, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora entrar no grupo. Veja que todas as plantas estão juntas em um grupo só. Vamos entrar no grupo e vamos criar grupos aqui dentro de cada uma delas para separá-las. Aqui, 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 aqui. Talvez para quem não está tão habituado, fachada, planta baixa, planta do segundo pavimento, cobertura e corte. Perfeito? Agora que eu criei um grupo de cada uma delas dentro desse grupo, eu vou desassociar este grupo aqui. Viu? E elas já saíram organizadamente. Perfeito. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a nossa planta baixa térreo aqui no ponto 0 do mundo. Agora eu vou colocar a nossa fachada aqui ponto a ponta. Perfeito? Só que nossa fachada é um desenho vertical da nossa planta baixa. Então o que temos que fazer? Temos que criar um ponto de referência, clicar na nossa fachada e deixá-la em pé.
ela saiu do lugar, não tem problema. A gente vai clicar aqui na quininha dela de novo. Lembre-se sempre que tem que ter referência. Se eu clicar aqui no meio, não vai bater, né? Tem que ser quina com quina, tá? Viu que tá coladinho? De novo, quina com quina. Perfeito. E nosso corte. Rotacionar. Vamos deixar nosso corte em pé. Não tem problema se ele foi lá para baixo e tudo mais, tá bom? Agora a gente tem que achar um ponto em comum. Então, o finalzinho desse piso da varanda, vou colocar aqui, e ele fica mais ou menos aqui, esse corte nosso. Deveria ter delimitado, mas eu acho que eu apaguei ele junto, tá bom? Não tá pegando o banheiro, então ele tá pegando a porta, na verdade. Então essa porta aqui, eu vou colocar aqui. Vamos ver se está certo agora. Parede com parede, piso com piso. Agora sim. Como eu sei que está batendo certo essa parede, o corte, a fachada, nada mais é do que o 3D em 2D do que nós vamos fazer. Tá? Tá vendo que já parece que tem uma modelagem 3D aqui? Eu já consigo ver a casa em pé. Talvez de início seja um pouco difícil para vocês, mas a gente vai chegar lá, tá? Essa é a planta do segundo piso e essa da cobertura. Vamos deixá-la aqui por enquanto, tá? Não vamos apavorar. Vamos começar modelando nossas paredes, tá? Primeira coisa é pegar um retângulo e modelar paredes. Modelei, cliquei, Ctrl G, tá? A gente vai fazer grupo de tudo. Tudo tem grupo. Essa é a regra básica do SketchUp. Parede, Ctrl G. Vamos fazer só as externas. Esse desenho pode estar atrapalhando, ignora ele, ou a gente pode, por enquanto, Alt H, ocultar esses desenhos, para que a gente não fique perdido, tá bom? Então vamos continuar fazendo nossas paredes externas, sem preocupar agora com o resto. Ctrl G. Vamos fazer essa daqui, pois ela vai fechar nossa fachada e clicar nela, Ctrl G, tá bom? Aqui, Ctrl G. Vou pegar muito no pé de vocês quanto a criar o grupo, é essencial, tá? Cada programa vai ter sua regrinha e esse daqui tem que ser respeitado. Ctrl G. Agora, por exemplo, eu quero essa parede junto com esse pilar. Lembre-se que sempre existem várias formas de chegar ao mesmo resultado e você tem que escolher a forma mais lógica para o seu workflow. Então vamos, por exemplo, eu posso entrar nesse grupo e acrescentar o pilar, apagar essa linha com a ferramenta E para que a face fique unida. Agora quando eu for dar volume é uma ferramenta só. Eu posso criar aqui do lado de fora, dar um Ctrl G, entrar nesse, pegar os dois grupos e dar um outro Ctrl G e deixar eles separados aqui, tá? Não é o que eu quero. E posso deixar todos separados também. Eu vou fazer da primeira forma. Vou entrar na nossa face, editar o grupo, apagar e unir. Perfeito? Muito bem. Agora, por exemplo, essa varanda ela não é um retângulo perfeito, tá vendo? Quando fazemos um retângulo, vai ficar aquela ponta ali sobrando, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar ela por inteiro. E se eu desenhar outro retângulo em cima do retângulo que eu desenhei, eu faço um recorte. Qualquer face que eu desenhar em cima de outra face, eu vou estar recortando o nosso desenho, ok? Se eu usar a ferramenta E para apagar, a linha viu que ela fica escura? Quando ela fica escura, quer dizer que ela não está conseguindo formar, ela não está conseguindo mais formar um polígono. Então ela fica essas linhas escuras solicitando alguma conexão. Aqui eu vou criar um outro retângulo em cima deste para recortar até aqui. Viu que já está separado? Agora eu vou apagar essas linhas e pronto. A ferramenta borracha, em cima da face, não acontece nada. Ela apaga somente linhas, tá? Aqui também é um jardinzinho, então vamos já recortar. Ou depois a gente faz, não tem problema. E criar um grupo, obviamente.
Aqui serão aquelas pedrinhas de jardim. Então aqui a gente não vai criar um grupo, a gente vai criar um componente. O atalho é o G, tá bom? Vamos colocar pedras garage 01. Criar. Agora eu posso multiplicar. Vezes 3. Perfeito. Vou selecionar todas elas e multiplicar para cá. Aqui eu posso criar um outro componente ou pegar este componente aqui, botão direito, torná-lo único, entrar dentro do meu modelo, pegar essa linha e movimentar até aqui. Pronto. Agora os próximos componentes vão respeitar a hierarquia deste daqui. Ok? Muito bem. Acho que por enquanto tá legal. Vamos subir as paredes desse pavimento e na próxima aula a gente continua para não ficar tão confuso e complexo, tá bom? Então vamos lá. Como agora eu fiz o piso, essas paredes tem um modelo de uma parede aqui, tá difícil de ver, certo? Vamos ocultar esse piso. Melhorou. Agora eu sei o que eu já fiz e o que eu não fiz, correto? Então vamos subir essa parede. Qual é a altura que a gente vai subir essa parede? Eu posso agora dar um Alt U e visualizar a altura exata da parede. Eu posso ir lá no meu CAD e conferir a altura na cota, tá? Vamos olhar aqui na cota, por exemplo, 3,40. Ou vamos clicar no grupo e subir até o nosso modelo da laje aqui, 3,40. Batendo perfeitamente, certo? Vou ocultar. Já temos as informações que queríamos. Ocultei novamente. Agora para as outras paredes. A gente pode entrar no grupo, push and pull, 2 cliques. Entrar no grupo, 2 cliques. Entrar no grupo, 2 cliques. Entrar no grupo, 2 cliques. Tá? Prontinho. Existe um plugin para fazer isso mais rápido, mas vamos fazer de forma manual. E no final eu vou passar uma lista bem bacana de plugins para a gente trabalhar, tá bom? Perfeito. Essa pedra, ela passa, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. O piso, vamos dar um Alt U de novo. Vamos ocultar aqui. E aqui de novo. Essa parte é chatinha. Na próxima aula eu ensino para vocês a gente a fazer camada. Mas por enquanto vamos deixar mais robusto, tá bom? O piso vamos crescer. Dar um push and pull. Vamos usar um push and pull no piso para baixo de 10. Fazer uma lajezinha de 10. E vamos fazer nossas pedrinhas com 3 centímetros por enquanto. Viu que todas já foram? Essa é a mágica do componente, tá bom? E aqui também, pois tornamos ele único, então ele não respeitou aquela hierarquia. E já está feita nossas pedrinhas. Aqui vai ser um canteirinho, então também tem que ter um piso. Vamos fazer um outro retângulo. Tá vendo que quando a gente clica aqui e tem outras alturas, ele fica tentando se alinhar? Levamos ele aqui, ó. Só seguir o grid que ele respeita. Pronto, clicamos, Ctrl G, vamos 3 centímetros e vamos alinhar com a parte de baixo do nosso piso. Move, eu clico numa ponto de referência, numa quina sempre. E agora eu vou travar para baixo, até ali embaixo. Perfeito? Prontinho. Ficou um buraquinho aqui, né? Depois a gente resolve isso. Aqui vai ser um vidro. Vamos fazer esse vidro? Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali com aquele piso. Ferramenta retângulo. Vou clicar nessa quina. Só que agora a gente vai fazer para cima. Então, vou clicar nessa quina de cima. Viu como ele já se ajustou na posição vertical? Perfeito. Temos um retângulo. Ctrl G. Todo vidro, ele não vai ficar um vidro puro, né? Então a gente tem que fazer um caixilho para ele. Vamos fazer um caixilho de 5. É até pouco para um vidro desse, né? Podemos fazer um caixilho de 8. Acho que tá legal. Vou deletar, ou melhor,
vamos começar a usar essas ferramentas. Ctrl C, Ctrl X, perfeito, Ctrl X que eu recortei. Vamos colocar a espessura que está indicada na planta e sair do grupo. Ctrl F, voltou exatamente para o mesmo local, nosso vidro, ok? Ctrl G para criar um grupo do vidro agora. Vou clicar na pontinha desse vidro e vou arrastá-lo até o meio. Reconheceu, perfeito? Vou entrar no grupo do vidro e vou dar uma espessura para o vidro. 1 centímetro, tá ótimo. Pronto. Tá aqui nosso vidro. Ele ainda vai ter uns caixilhos centrais, correto? Vou ocultar aqui e vou pegar este daqui. Peguei errado. Vamos pegar de novo. Aqui. Ctrl G. E vou levá-lo até lá em cima. Alt U para voltar. Pronto. Vamos multiplicar o nosso caixilho. E pronto. Eu ainda acho que ele está no lugar errado. Viu? Eu ocultei ele, tá, gente? Só isso. E desocultei. Pronto. Agora eu consegui ver. Perfeito? Tá um pouco mais real, né? Só que está atravessando o meu vidro. Por enquanto vamos deixar assim. Tá vendo que tá tudo branco? Tá meio difícil da gente distinguir agora o que é o que, né? Então vamos aqui nessa ferramenta chamada pintura. Se a janela lateral de vocês estiver fechada, como era o meu caso, quando clicar na ferramenta pintura, automaticamente vai abrir aqui várias outras ferramentas. Vamos explorando aos poucos, tá bom? Aqui no botão em materiais, no botão de categorias, vou clicar em vidro, este vidro aqui, este aqui, esse, e vou clicar no nosso vidro. Simples assim, eu já pintei, tá? Nosso vidro. Bem bacana, né? Vamos então achar uma cor. Vamos aqui em cores sólidas e um preto, um cinza para o nosso caixilho. Perfeito. Bem legal, né? Bem legal. Agora reparem, lembra que eu falo sempre sobre os grupos? Imagina se você quiser movimentar esse vidro de lugar. Aí todas as vezes você vai ter que selecionar todo o vidro para poder movimentá-lo, ou então vai acontecer isso daqui. Que bagunça, né? Agora que estão todos em grupos, fica fácil de movimentá-los. Posso criar cópias e alterar o que eu bem quiser. Perfeito? Posso até criar um novo estilo Mondrian. Sem problemas. Só que para movimentar ainda está faltando mais um grupo. Então, para ficar organizado, eu vou selecionar todo o vidro e criar um grupo. E pronto. Se eu precisar movimentá-lo, ocultá-lo, ele está em um grupo apenas. E se eu precisar editar, eu entro nele, seleciono o grupo que eu quero editar e entro novamente. E tudo vai ficando opaco conforme a gente vai entrando nos grupos, ok? Sem mistério. As paredes, a grande maioria delas são brancas mesmo. Então não vou pintá-las por enquanto, tá bom? Vamos fazer um retângulo aqui do lado de fora, no nosso terreno, inteiriço, por enquanto. Tá? Selecionar e criar um grupo. E vou procurar aqui alguma coisa que sirva de grama. Vamos ver se tem aqui pra gente. Estampas, madeiras, tecidos, terra. Esse verdinho aqui é o nosso gramadinho. Perfeito. Tá vendo que a face tá... O nome disso é flickering, tá? Está flicando, que a gente chama. Com esses flickers, é porque tem uma face sobreposta a outra. Então o que a gente tem que fazer? Tirar essa face. Neste caso, a gente pode simplesmente abaixar os 10 centímetros da laje. Ok? E vai estar resolvido. Em alguns casos, a gente vai ter que recortar. Tá? Aqui embaixo não tem problema, que ninguém vai olhar aqui embaixo. Tá? A gente pode estar recortando sem problema algum. Por exemplo, como aconteceu com o nosso jardim. Nosso jardim, no caso, eu já vou subi-lo os 3 centímetros. Perfeito. E vou colocar uma terrinha aqui nele também. Tá? Sem problema. Esse buraquinho, vamos fechar essa parede aqui embaixo. Vamos descer ela. Na verdade vai ter uma outra laje aqui. Vamos fazer outra laje.
A outra laje vai ser esse grande retângulo, tá? Então podemos pegar aqui em cima do muro mesmo, para não ter que ocultar ninguém. Fazer um retângulo, Ctrl G, espessura de 10 como foi a outra. Vamos clicar nessa ponta de cima e levar até a parte de baixo do muro. Prontinho. Já temos o piso da nossa casa, tá bom? Bem bacana, né? Já tá tomando forma. Acho que já dá pra gente começar a brincar. Claro, o principal de tudo também é salvar o arquivo, né, gente? Até bom, eu recomendo, tá? Sempre que eu esquecer, vocês lembrem de salvar o arquivo sempre, pois o arquivo pode travar. Então, arquivo, salvar como, já que é a primeira vez, eliminar não usados e salvar na pasta de preferência de vocês. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, Model 3D, revisando 01. Prontinho. Da próxima vez, uma vez que o arquivo já está salvo, mexer nele em qualquer coisa, é só apertar Ctrl S e já está salvo, tá bom? Bom, por essa aula eu vou parar aqui. Essas aulas vão ser um pouquinho mais extensas, um pouco mais complexas, então eu vou tentar particionar para que a gente não fique tão confuso, para que a gente vá praticando aos pouquinhos, tá bom? Como sempre, deixa aquele like, se inscreva no canal para ajudar outras pessoas e obviamente ajudar o canal a crescer. Agradeço muito a vocês, espero que esteja gostando do curso. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigado e valeu!